Eu me chamo Rodrigo Xangodaré, sou ator, professor, mascareiro e filho de orixá. Quando eu digo que sou filho de orixá, isso significa que eu nasci dentro de uma comunidade afrodiaspórica que cultua as divindades iorubás chamadas orixá. O convite para participar do projeto veio no meu contato com o diretor e ator Rodrigo Lima, que dirige esse projeto, o Boxe dos Livros. Eu tinha o Rodrigo no Facebook, eu costumo escrever as minhas reflexões sobre o meu trabalho como ator, com a máscara e principalmente a relação que isso tem com o lugar de onde eu saí, com o terreiro de orixá, e publico isso nas redes sociais. O Rodrigo acompanhou essas escritas durante um tempo, e em determinado momento ele me chamou para fazer uma participação no projeto e escrever um livro afrocentrado, um livro que conta um pouco da relação da formação da população brasileira com o que a gente tem hoje, que no caso são as casas de axé, as casas de cultura de orixá, seja ela umbanda, seja ela candomblé. O processo criativo do meu livro é um processo de resgate, é um processo de memória, porque nesse livro eu falo sobre as minhas vivências, faço uma contextualização histórica e conceitual da cultura de orixá, falo sobre a cultura de orixá no Brasil e faço um paralelo com as minhas vivências, com as experiências que eu tive sendo uma pessoa de terreiro. O meu processo de escrita ele também seguiu o mesmo caminho. Só que, na tradição de orixá, o sistema de educação é a oralidade. Então eu peguei histórias que eu vi, peguei situações que eu vi acontecendo, peguei coisas que eu percebi no contato com os parentes iorubás que eu tenho. Quando eu digo parentes iorubás, não significa que são parentes consanguíneos, são parentes, digamos, espirituais. Dentro do livro eu explico isso um pouco melhor, agora você não vai entender se eu tentar explicar, porque é complexo. O meu livro se chama Ifá-Bií, é o meu Orocó. E Orocó é o nome que a gente recebe dentro da tradição de orixá de acordo com o pacto, com um acordo que a gente faz com determinada força. Ifá-Bií é o meu nome de nascimento dentro da filosofia de Ifá, que funda a tradição de orixá. E nesse livro eu conto a minha trajetória de formação dentro da tradição de orixá, como uma criança que nasceu dentro de terreiro, e trago um pouco essa visão, essa cosmopercepção, essa cosmovisão a público para a gente tentar entender como que a tradição de orixá ajuda a gente a entender coisas que são da ordem do cotidiano. Como, por exemplo, um momento onde eu digo no livro que eu achei que eu fosse enlouquecer porque eu tinha nascido com habilidades especiais. Eu ouvia vozes, eu via coisas, eu era uma pessoa sensitiva e foi a cultura de orixá que me ajudou a lidar com isso na sociedade. Não só isso, mas muitas outras coisas. A minha obra dialoga com o bicentenário da independência no sentido que ela pensa sobre a não independência. Quando a gente fala sobre bicentenário de independência, a gente precisa pensar e refletir sobre qual independência a gente está falando. Porque quando você coloca uma pessoa de terreiro, sobretudo se for uma pessoa preta, para falar sobre as suas vivências a partir da cultura de orixá, a gente está falando sobre a não independência. A gente está falando de uma cultura que é racializada diariamente. Nós estamos falando de uma cultura que sofre com racismo religioso. Estamos falando de uma cultura que tem seu templo apedrejado todos os dias por conservadores católicos e cristãos, por milicianos. Então nós estamos falando sobre a não independência. E falo também, dentro do livro, tem uma parte que eu falo especificamente sobre isso, que são as heranças coloniais na tradição de orixá do candomblé brasileiro. Então, quando eu escrevo um livro sobre a vivência na cultura de orixá no Brasil, eu estou falando sobre a não independência, sobre a necessidade da gente lutar por uma independência. A proposta do catálogo foi juntar artistas, pensadores e pensadores de várias vertentes de pensamento diferentes dentro da cultura. Existem antropólogas, existem poetisas, existem poetas, existem sociólogas dentro do projeto, existem artistas no geral. E essas pessoas foram chamadas para escreverem sobre o bicentenário da independência a partir de várias perspectivas diferentes. E eu acredito que esse seja o diferencial do projeto, que é como se existisse uma corrente ligada por vários elos, e esses elos especificamente mostram uma abordagem sobre o bicentenário da independência. Os desdobramentos do meu trabalho são muitos. O livro ele aponta para várias possibilidades de aplicação, sobretudo no cotidiano. Eu venho da educação.
né? Vem da educação, e a educação que se tem em terreiro é uma educação decolonial, é uma educação baseada na oralidade, na memória, no resgate, na ancestralidade. Então, de cara, o desdobramento do meu livro já indica essa abordagem da ancestralidade e um retorno às suas raízes. Por um lado, pedagogicamente falando, por outro lado, no sentido de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Uma outra forma de desdobramento é a abordagem que eu faço sobre as máscaras, sobre esse entendimento de autoimagem e de persona, de alteridade. São muitos os desdobramentos que o livro tem. Existe um trecho no livro que eu gosto muito, que é onde eu narro a vinda de Osameji, que é o meu signo de nascimento na tradição de Orixá, e se chama Odu. O nosso signo de nascimento na tradição de Orixá se chama Odu. Dentro do livro eu explico melhor sobre isso. Então eu narro uma etapa da vinda de Osameji para a Terra, quando vinha conhecer a Terra e conviver com outros sacerdotes, outros magistas. E Osameji é orientado pelo oráculo de Ifá a fazer sacrifícios, né, para que a sua passagem aqui fosse mais equilibrada. Osameji não faz esse sacrifício e ele acaba tomando um caminho diferente do que ele esperava. E eu fecho essa minha fala trazendo a reflexão sobre a ideia de certo e errado. Na cultura de Orixá não existe certo e errado. Existe a escolha, e a sua escolha vai determinar os seus resultados. E meu livro, ele fala sobre escolhas, sobre vivência, sobre aprender vivendo e aprender com as suas próprias escolhas.